Atos capítulo de número 20, o versículo de número 7, que diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam, e um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um profundo sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Repita comigo nessa noite, diga: foi levantado morto. Senta adorando. Irmãos, nós estamos nessa noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, que transforma, que cura, que leva o homem e a mulher ao céu de luz. Os versículos que nós lemos trata-se, a saber, acerca de um dos maiores missionários que a Bíblia já pôde registrar. O apóstolo Paulo é aquele que teve o encontro com Cristo no caminho de Damasco, aonde o Senhor se revela para ele de uma forma poderosa e extraordinária. E a Bíblia é categórica em dizer que o perseguidor torna-se perseguido. Ele é levantado por Deus para cumprir um chamado. Paulo não se ofereceu para tal ofício. Paulo não se ofereceu para ser missionário. Paulo não se ofereceu para ser apóstolo. Mas o Senhor selou com a sua chamada. O que eu acho interessante é que logo no começo da sua trajetória, Ananias olha para o cenário e diz: Senhor, tu não conheces esse homem que persegue a tua igreja, que aflige a tua igreja e tem autorização para prender e açoitar qualquer um que citar o teu nome. O Senhor olha para aquele profeta daquela época e diz: Ananias, vai e cumpre aquilo que eu estou lhe mandando, porque Paulo é para mim um vaso escolhido. Ele vai pregar para os gentios, ele vai pregar para os reis, e tu vai ter que sentar para ouvir Paulo pregar também, porque ele vai pregar para a nação de Israel. Então Paulo, ele é levantado por Deus, e ele começa a fazer algumas viagens missionárias. Por onde Paulo passa, coisas extraordinárias acontecem. Igrejas são implantadas, pessoas são levantadas, libertas, transformadas pelo poder da palavra. E o que eu acho interessante é que o ministério de Paulo não ia para onde ele simplesmente desejava ir, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus guiava Paulo pelo caminho. E antes de Paulo ir para Troade, ele intenta ir em um lugar, e a Bíblia diz que ele é impedido pelo Espírito Santo. E eu já quero liberar uma palavra aqui nesta noite: queira estar aonde o Espírito Santo de Deus quer que você esteja. Paulo, ele tem um sonho profético, aonde um homem se coloca de pé e exclama dizendo: atravessa a Macedônia e vem nos socorrer, vem nos ajudar. E Paulo agora, ele vai fazer a sua terceira viagem missionária. Ele chega a uma cidade por nome Troade, e o interessante é que todos querem ouvir Paulo pregar. Ele passa-se 7 dias nesta cidade, e os versículos que nós lemos diz que é o primeiro dia da semana, era domingo, era culto de Santa Ceia.
e seria o culto da despedida do apóstolo Paulo. Eles arrumam um cenáculo. A Bíblia diz que é no terceiro andar. O cenáculo tem muitas luzes. No cenáculo tem muita gente. Está repleto de pessoas. Porque quem vai pregar é Paulo. As pessoas estão ali para ouvir Paulo falar acerca de Cristo. E o que eu acho interessante é que Paulo mesmo disse: o que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensinei. O que Paulo vai pregar é aquilo que Cristo ensinou para ele. Aí a Bíblia diz que naquele ambiente de glória, porque não existe lugar melhor, irmão, do que a casa do Senhor. Não existe outro lugar. O salmista Davi disse: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele mesmo disse: alegrei-me quando me disseres, vamos à casa do Senhor. Ele mesmo disse: eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Deixa eu ver se tem alguém feliz aqui nesta noite por estar neste lugar. Aí a Bíblia diz que um jovem por nome Eutico foi para o culto. Eutico estava no lugar certo. Eutico estava ouvindo a palavra certa, a pregação certa. Agora, o que eu não entendo aqui, em algum momento Eutico toma uma decisão. A Bíblia diz que ele vai para a janela. O culto está acontecendo, Paulo está pregando e Eutico vai para a janela. E eu nunca vi alguém ir para a janela para olhar para o lado de dentro. Todo mundo que vai para a janela vai para olhar aquilo que está do lado de fora. E algumas vezes aquilo que está do lado de fora chama mais atenção daquilo que está do lado de dentro. E se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite que se encontra sobre a janela, o grandão está na casa e já está falando ao coração de alguém: é necessário sair da janela. Porque toda vez que eu vejo o nome janela na Bíblia Sagrada, eu consigo identificar a janela como um lugar perigoso. Eutico, em vez de estar observando o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, a Bíblia diz que ele escolhe ir para a janela. Eu quero usar o tema aqui nesta noite, porque Eutico, em vez de estar conectado naquilo que está sendo pregado, aleluia, ele vai para a janela. Janela, lugar perigoso. Pastor Daniel, me prova que janela é perigoso. Quem é que não se lembra do rei de Israel, ou o maior rei de Israel, quando ele pega a arca e vem trazendo a arca de volta para Jerusalém? A Bíblia diz que Davi vem bailando, a Bíblia diz que Davi vem adorando, a Bíblia diz que Davi vem glorificando o nome do Senhor. Aí de repente aparece uma mulher por nome Mical na janela e começa a trazer palavras desaforadas para o rei de Israel, dizendo que ele parecia um vadio. Pastor Daniel, não entendi. Tem gente que vai para a janela, irmão, ele não adora, mas atrapalha quem adora. Ele não glorifica, mas ele atrapalha quem veio em fim de glorificar. Você sabe muito bem a história. O texto sagrado diz que Mical da janela, criticando Davi que está adorando, a Bíblia Sagrada é categórica em dizer que ela se torna uma pessoa estéril. E o que tem de jeito, irmãos, que em vez de centralizar o seu pensamento naquilo que está sendo ministrado, espiritualmente falando, ele está sobre a janela. Ele está olhando mais para aquilo que está do lado de fora do que daquilo que está sendo ministrado aqui nessa noite. Janela é tão perigoso que o próprio rei Davi, em vez de estar no campo de batalha, e coisa ruim, irmãos, é a pessoa sair daquilo que Deus quer para ele. Deus quer que ele esteja na linha de frente, Deus quer que ele esteja no campo de batalha. Aí ele decide ficar em casa. Davi, em vez de estar regendo o seu exército, ele decide ficar em casa. E tem um ditado popular que mente vazia é oficina do diabo.
Porque o camarada, em vez de vir para o culto de quinta-feira para receber algo da parte de Deus, prefere ficar em casa. Aleluia. Davi fica em casa. Aí Davi não tem muito o que fazer, começa a dar uma voltinha pela sua casa, começa a dar uma voltinha pelo seu palácio, começa a dar uma voltinha, e a Bíblia diz que ele vai para a varanda, da varanda ele vai para a janela da sua casa. Aí é da janela que Davi vai observar uma mulher muito bela tomando banho. É da janela que Davi vai cometer o primeiro pecado. Qual é o primeiro pecado que Davi comete? O pecado da cobiça. Quando ele vê aquela mulher, ele cobiça aquela mulher e manda chamar. Após Davi ver aquela mulher, ele vai cometer um pecado atrás do outro. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: ei, ele quer te tirar, o diabo quer te tirar do centro da vontade de Deus. Quer que você viva uma vida na janela, dupla pensamento, pensando em dois pensamentos. Mas o grandão está na casa e está dizendo: ainda dá tempo de você sair dessa. Me ajuda a pregar. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele: janela, lugar perigoso. Eutico vai para a janela. E o inimigo, irmão, não quer que a pessoa apenas vá para a janela. Ela quer que ele se sinta à vontade na janela. Paulo está pregando, Eutico está na janela. Ele está confortável naquela janela. Ele está tranquilo sobre aquela janela. E a Bíblia diz que ele é vencido pelo sono. E aqui eu aprendo algo, irmão: ninguém cai da noite para o dia. Ninguém se desvia da noite para o dia. Ninguém comete um pecado grandão da noite para o dia. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Ele tenta te derrubar hoje, ele tentou te derrubar ontem, ele vai tentar te derrubar amanhã. Ele vai passar 24 horas tentando destruir a tua casa, destruir o teu casamento, destruir o teu ministério. Mas o grandão está na casa e está dizendo: se você quiser, tem resposta para a tua vida, tem milagre, tem proteção. Eutico se sente confortável naquela janela. Aí a Bíblia diz que ele vai ser vencido. Tem uma guerra, tem uma peleja, tem uma batalha, só que ele está lá na janela. Aí a Bíblia diz que ele é vencido pelo sono. E ele cai do terceiro andar abaixo. Quando eu olhei para isso aqui, eu disse: Deus, se ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu, e Eutico, do terceiro andar, deixa eu conjecturar, quebrou o braço, quebrou perna, quem sabe quebrou as costelas, quem sabe caiu de cabeça, rachou a cabeça no chão. É o terceiro andar. Aí a Bíblia diz que de repente, irmão, chega uma geração. E eu quero intitular essa geração, já que é o tema da noite, como uma geração que está desconectada. E essa geração que está desconectada vai pegar Eutico no chão e vai levantar Eutico. E quando essa geração encontra Eutico, eles começam a ficar perturbados, porque uma geração que não está conectada com Deus é uma geração perturbada. É uma geração, irmão, que quando algo acontece, ela não sabe como se portar, ela não sabe como resolver. Mas sabe o que eu acho lindo? É que ainda existe uma geração que está conectada no céu. Quando o vento sopra, quando a tempestade assola, ela tem ligação com Deus. E essa geração, cai, pega Eutico, levanta Eutico, expõe Eutico, apresenta o problema do Eutico e começa a gritar em alto e bom som, dizendo: Eutico morreu. Começa a gritar em alto e bom som, dizendo: Eutico caiu. Começa a olhar para o cenário e dizer: Eutico não prega mais, Eutico não canta mais, Eutico não dirige mais culto, Eutico não dirige mais congregação. Está tudo acabado com Eutico, não tem mais jeito para Eutico, porque uma geração que não está conectada com o céu só consegue ver o problema, só consegue ver o caos, só consegue ver a dificuldade. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu
estou levantando uma geração que não vai apenas ver alguém caído, mas vai ver a solução para lá. Essa geração levanta Eutico, expõe Eutico. Eu costumo dizer, irmãos, e intitular essa geração como a geração que levanta morto. Porque levantar morto é muito fácil. Como é fácil apontar quem caiu, apontar quem se afastou, apontar quem pecou, apontar quem está passando um problema difícil no seu casamento, no seu ministério. Na pandemia era normal alguém dizer: igreja de fulano fechou, igreja de Beltrano fechou, pastor lá não conseguiu. Era fácil você ouvir isso. Só que a pergunta do Espírito Santo para você nessa noite é: a igreja fechou, mas você fez o que para ela não fechar? Fulano caiu, mas você fez o que para ele se colocar de pé de novo na presença de Deus? Porque essa geração que levanta morto é uma geração que não tem autoridade, é uma geração que não tem poder, é uma geração que não tem unção, é uma geração que não tem graça. Esses dias alguém olhou e disse: pastor, por que você não faz assim assado com fulano de tal que está lá na tua igreja, está quase parando? Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Eu disse: o problema não está nela, o problema está em nós. Porque se nós fôssemos mais um pouquinho cheio da presença de Deus, se a gente fosse mais um pouquinho cheio da presença do Senhor, do Espírito Santo, Deus ia nos usar de forma poderosa e extraordinária, e algo aconteceria na vida dela. Eu costumo chamar a responsabilidade para mim, porque quando eu aceitei a Jesus como o único suficiente salvador da minha vida, Ele me tirou lá do tráfico de droga, Ele me tirou lá do assalto à mão armada, e me deu um banho com o sangue do Cordeiro. E o interessante é que nos primeiros passos eu parei de fumar maconha, parei de cheirar cocaína, mas não conseguia parar de fumar de jeito nenhum. O culto acabava, eu já acendi o cigarro na porta da igreja. O pastor olhava e dizia: meu filho, fuma um pouquinho mais para lá. Na porta da igreja não. 3 meses subia a monte, descia a monte, não perdi um culto de oração. Deus me liberta, e não conseguia ser liberto. Até simpatia, o povo estava me ensinando. Disse: tu compra uma carteira de cigarro, pega 4 cigarros, bota dentro do copo de água, deixa no sereno, no outro dia tu bebe a água. Eu disse: eu vou fazer mais bonito, eu vou pegar 16, botar dentro e ficar só com 4. Quando amanheceu o dia, a água estava preta, bebi a água todinha e continuei fumando. Vinha para um culto como esse, irmão, saía, aleluia, agora Deus vai fazer a obra. Eu pegava a carteira de cigarro, jogava fora. No outro dia eu estava caçando onde é que ela estava. Aí um dia, um culto normal, chegou um pregador baixinho com uma maletinha preta do lado. Pensa num camarada que bateu, porque hoje o povo não gosta. Não, está exortando a igreja demais, está batendo, ele bateu. Pensa como bateu. Quando ele terminou de pregar, ele disse: tem alguém que quer ser liberto por Jesus nessa noite? Ele disse: eu já fui 300 vezes lá, eu vou de novo. Aí eu fui de novo. Aí quando aquele pastor baixinho, invocado, brabo, bruto, colocou a mão sobre a minha cabeça, as lágrimas começou a descer. As lágrimas começou a descer. O culto acabou, eu permaneci chorando. Eu fui para casa chorando. Outro dia, irmão, eu nem sabia que estava liberto. Quando eu peguei o cigarro, não deu vontade de tragar. Eu fiquei maravilhado, dizendo: Deus me libertou. Eu vou ser profeta aqui nessa noite. Joga a mão direita para cima, joga. O grandão está na casa e está dizendo: ei, eu vou te usar com autoridade para libertar alguém. Uma geração que está desconectada com o céu, só vê o problema. Perturbado. Eutico morreu. Está tudo acabado para Eutico. Não tem solução não. Aí um deles sobe. E quando um deles sobe, lá onde está tendo culto, eu percebi.
que essa geração desconectada das coisas de Deus só poderia estar em dois lugares distintos aqui no texto. Primeiro, na janela. Segundo, do lado de fora. Porque em momento nenhum o culto acabou. Eutico está lá embaixo, todo quebrado, mas lá em cima tem culto. Eutico está lá embaixo morto, mas lá em cima tem línguas estranhas. Eutico está lá embaixo caído, mas lá em cima tem alguém dizendo que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus sara, que Jesus leva. Então a geração perturbada aqui, ela estava na janela do lado de fora, pastor. Pode perceber, irmão, que o povo que mais gosta de apontar o erro dos outros, ele tem mais defeito do que o que ele está apontando. E hoje eu estava colocando algumas anotações. Tem pessoas, irmão, que gosta de expor o defeito dos outros para esconder o dele. Ele gosta de expor o defeito dos outros para que o dele fique escondido. E essa geração, ela é dessa forma. Ou ela estava na janela igual Eutico, porque viu quando ele tombou. Porque quem estava lá no centro da vontade de Deus, conectado com Deus, irmão, não viu nada. E eu gosto desse tipo de crente, irmão. Porque o culto acontece, alguém olha e diz: tu viu quando o pregador falou errado? Aí ele diz: não vi não, eu vi a glória de Deus descendo naquele lugar. Tu viu quando o tecladista errou a nota? Vi nada, mas eu vi a unção de Deus tomando aquela casa. Tu viu quando a equipe de louvor desafinou? Não vi, eu só vi a presença de Deus, eu só vi a glória de Deus, eu só vi a unção. Porque crente conectado, ele só consegue enxergar aquilo que é bom. É uma criança pregando, foi bom. É um novo convertido cantando, foi bom demais. Ele sobe. E sabe o que ele vai fazer? Dar notícia. Porque crente que está desconectado com Deus, ele não vive milagre, ele vive de notícia. Quem está desconectado daquilo que Deus vai fazer aqui, ele não vai receber, mas ele vai ter que dar notícia por aí. Ele sobe para dar notícia. E infelizmente existem pessoas que a vida dele parece uma rede de esgoto. Tudo que não presta passa por lá. Tudo que não presta passa por lá. Tem pouco tempo que eu cheguei em Brasília, conheci algumas pessoas. O camarada sentou na minha mesa e começou a falar de um pregador. Eu não quero nem saber, meu filho. Na minha mesa não. Ah, mas não sei o que. Eu falei: você conhece ele? Você sabe por que ele está assim? Deixa eu melhorar para você. Você fez alguma coisa para ele se levantar de novo na presença de Deus? Ah, não fiz nada. Então gosta de dar notícia. É igual os servos de Jó. Vai lá e dá notícia ruim. Vai lá e dá notícia ruim. Vai lá e dá notícia ruim. Vai lá e dá. E esse povo é enxerido, irmão. Bartimeu está lá clamando: Jesus, filho de Davi. Aí levanta lá um desconectado. Deixa eu lá avisar esse cego. Corre lá no ceguinho e diz: ceguinho, para de gritar, rapaz. Jesus não vai dar ouvido para você não. Jesus não vai dar ouvido para você não. Só que o cego tinha propósito. Começa a gritar mais alto. Eu vou liberar uma profecia aqui nesta noite. Porque quem sabe você está clamando a Deus e nada acontece. Eu vim lá do sol nascente para trazer uma resposta do coração de alguém para alguém aqui nesta noite. Não é para parar de clamar, não é para parar de buscar, mas aumenta o volume da adoração aqui nesta noite. Aumenta o volume da adoração. Então o camarada vai lá dar notícia para ele, dizendo que ele não vai te ouvir. Zaqueu, em vez de calar, ele aumenta o volume da adoração. Pastor, mas eu já estou gritando demais. Grita mais alto, irmão, grita mais alto. Aleluia, clama mais alto, clama mais alto. Deus vai te responder. Aí o mesmo que deu a notícia dizendo que Jesus não ia ouvir,
Quando Jesus ouve o cego, olha para ele e diz: volta lá e diga para ele ter bom ânimo. Diga para ele ter bom ânimo. Diga para ele ter bom ânimo. Pastor Daniel, não entendi. Os mesmos que saíram por aí trazendo uma má notícia, divulgando uma má notícia, o grandão está na casa e está dizendo: é os mesmos que vão se colocar de pé e dizer: ele se levantou outra vez, ela se levantou outra vez. Deus! Aleluia. Vão lá e diz: Paulo! Irmão, quando alguém tira a atenção do pregador, fica prova. Eu estou vendo lá ele: Paulo! Paulo, o que foi? Eutico caiu. Eutico está lá embaixo. Eutico morreu. Aí a Bíblia diz, está no texto: porque a geração que está conectada com o céu, ela entende o que Deus quer dela. Aí sabe o que Paulo vai fazer quando percebe que Eutico está lá embaixo? Está na Bíblia. E Paulo descendo. Pastor, estamos vivendo tempos de crise na igreja. O grandão está na casa e está dizendo: a solução é descer na presença de Deus. Pastor, estou vivendo um tempo de crise no meu casamento. Está vivendo, né, minha filha? Então começa a descer na presença de Deus. Pastor, estou passando um momento de crise no meu ministério. Está vivendo, é? Então começa a descer na presença de Deus. Irmão, eu nunca vi alguém descer na presença de Deus e voltar da mesma forma. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma geração conectada com o céu que vai descer na minha presença. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: o segredo é descer na presença de Deus. Pastor, me prova. Quem é que não se lembra, irmão, de Golias afrontando toda uma nação? Aí Davi chega, pequenino, aleluia, olha lá para o grandão. Aí ele está lá afrontando, está lá desafiando. Aí a Bíblia diz que Davi vira as costas para o gigante. Quando Davi vira as costas para o gigante, ele começa a descer. Parece que eu vejo alguém batendo no ombro de Davi, dizendo: tá maluco, rapaz? O gigante está lá em cima, tu está descendo. O gigante está afrontando, tu está descendo. O gigante está caluniando, tu está descendo. O grandão está na casa e está dando a receita para alguém aqui nessa noite. Enquanto o gigante está caluniando, você vai descendo. Enquanto o gigante está afrontando, você vai descendo. Davi desce, vai até o ribeiro, e a Bíblia diz que ele pega 5 seixos do ribeiro, pedras lisas. Quando ele vai subindo, deixa eu conjecturar, irmão, o Espírito de Deus olhando para Davi, dizendo: Davi, é pedra demais. Coloca 4 no alfoge, porque vai ser só uma pedrada na cabeça do gigante, ele vai cair. Tem gente aqui nessa noite que já está entendendo o que Deus está dizendo. Vai começar a descer na presença do Senhor. E eu vou repetir: eu nunca vi alguém descer e subir de mão vazia na presença de Deus. Paulo desce. Segundo, Paulo se inclina. Oh glória. Paulo se inclina, apontando para a oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quer vencer? Ore. Quer que as portas se abram? Ore. Quem é que se lembra de Paulo e Silas? Apanharam em praça pública, tão preso no cárcere interior, pé e mão no tronco, tinha tudo para blasfemar, irmão. Só que um olha para o outro e diz: vamos orar? Não, vamos melhorar esse negócio, vamos cantar também. E um cantava e o outro orava, e um cantava e o outro orava. Eu acredito que a oração era mais ou menos assim: Senhor, abre a porta. Senhor, abre a porta. Senhor, abre a porta. E quando eles estão orando e cantando, acontece um terremoto.
Sabe o que eu acho lindo, irmão? Porque são dois que estão cantando e orando. Só são dois, né? É só dois que estão cantando e orando. Aí quando o terremoto acontece, as cadeias de todas foram abertas. As cadeias de todos foram abertas. Pastor, o que isso significa? Enquanto tu ora aqui, Deus abre porta lá. Enquanto tu ora aqui, Deus quebra a cadeia lá. Só que o que me intriga nesse texto aqui é que quando a porta se abre, não sai ninguém. Você já parou para pensar? Está todo mundo preso. As cadeias se abrem, não sai ninguém. Paulo se levanta com a autoridade e diz: ei, não é para sair ninguém. Mas como assim, Paulo? Desde meia-noite tu está aí. Abre a porta, 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 abre a porta. Aí a porta se abre e tu diz que não é para sair ninguém. Aí Paulo vai fazer eles entender o propósito. Paulo olha para eles e diz mais ou menos assim: a porta que Deus abre, ela não gera prejuízo para ninguém. Porque tem uma geração aí desconectada, irmão, que está dizendo assim: Deus vai abrir a porta para mim, porque fulano vai ver. Deus vai abrir a porta para mim, porque quem me humilhou vai ser humilhado. Deus vai abrir a porta para mim, porque eles vão ver eu por cima. É umas músicas aí, irmão, que diz que a roda vai girar e que não sei o que, que Deus vai pegar quem está em cima, vai colocar embaixo, e vai pegar quem está embaixo e colocar em cima. É mentira do diabo. Deus vai permanecer os que estão em cima e vai levantar os que estão embaixo, porque isso é evangelho. Então não tem esse negócio que Deus vai abrir a porta para mim para humilhar, não. Paulo olha e diz: a porta que Deus abre não gera prejuízo para ninguém. Ele está olhando e está dizendo: a porta que Deus abriu vai nos salvar, mas vai salvar o carcereiro também. Vai salvar o carcereiro também. Então me ajuda para cá. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: a porta que Deus está abrindo para você vai estender a porta para mais alguém, para mais alguém, para mais alguém, para mais alguém. Então ore. Quer que a porta abra? Ore. Quer que a porta se abra? Ore. Terceiro, Paulo abraça. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele: uma igreja que está conectada com o céu é uma igreja que desce, é uma igreja que ora e é uma igreja que abraça. E não adianta, irmão, descer, orar, pregar bem, cantar bem e na hora de abraçar não conseguir. Porque abraçar vivo, irmão, é muito bom. Está vivo, está por cima, está podendo, está cheiroso, está usando os melhores perfumes. É muito fácil. Agora eu quero ver abraçar quem morreu. Quero ver abraçar quem está morto. Que há 10 anos atrás, pastor, eu garanto que se você me visse, como diz o meu amigo pregador Gabriel Bezerra, se você me visse passando pela rua e tu visse uma porta aberta, tu corria lá para dentro para evangelizar na hora, só para não ter que passar do meu lado. Quem é que ia querer passar do lado de um camarada com 2,38, uma 28 na mão, magrelinho, irmão? Então ninguém quer abraçar quem está morto. E quando eu olhei para esse texto aqui, o Senhor me fez lembrar algo muito forte. Um rapaz na cidade do Santo Antônio do Descoberto, dependente de drogas, foi assassinado. E a gente achou o corpo dele só depois de 14 dias. A família congregava comigo. A gente estava desesperado atrás dessa pessoa, desse jovem. Receberam uma ligação e disseram: vão lá no ML em Lusiânia. Quem sabe o corpo está lá. Quando acharam aquele corpo, eles tiraram uma foto daquele corpo. E quando a gente chegou lá no lugar, tinha várias fotos. E aí a gente se deparou com a foto dele. E verdadeiramente era ele. Liguei para o prefeito da cidade na época. Lá eles arrumaram o velório, a família não precisou pagar nada. E chegou enfim um dia do velório. E a pessoa, irmão, pode ser ruim, igual carne de pescoço,
mas quando morre ela fica boa. Todo mundo diz, ela era um anjo, era uma bênção. De contrapartida, pode até ninguém gostar, mas a mãe não fala mal perto da mãe não, que a mãe toma as dores. A família ama, os filhos amam. Então quando aquele carro, aquele Rebecão chegou, a família, irmão, foi correndo para ver o caixão. Desceu 2 camaradas daquele carro com a máscara desse tamanho. Na velocidade que a família foi, quando abriu a porta do Rebecão, foi a mesma velocidade que ela voltou para trás. Porque ninguém conseguia ficar perto daquele caixão. Tamanho era o mau cheiro que estava saindo daquele cadáver. Por mais que eles amavam, por mais que eles gostavam, não conseguiram se aproximar. Porque abraçar vivo é muito fácil, difícil é abraçar quem morreu. Mas a Bíblia diz que Paulo vai dar um abraço em Eutico. Quando Paulo abraça Eutico, a geração desconectada estava em volta, perturbada estava em volta. Aí Paulo olha para aquela geração e diz: não vos perturbeis, porque o corpo, porque a alma está no corpo. Não vos perturbeis, porque a alma está no corpo. Pastor, não entendi, eu vou te explicar. Eutico morreu, mas Eutico tem alma. Eutico está caído, mas Eutico tem alma. Eutico está no chão, mas Eutico tem alma, irmão. Tem gente que está olhando para quem caiu e está dizendo: eu vou passar por cima, eu não quero nem saber. Mas o grandão está na casa e está dizendo: ei, valorize a alma, valorize a alma, valorize a alma, valorize a alma. Caiu, mas tem alma. E Jesus disse: mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro. Ele olha para aquela geração e diz: não vos perturbeis, porque a alma nele está. O abraço de Paulo faz com que Eutico ressuscite. Tem muita gente querendo ressuscitar pessoas com apenas palavras. Tem muitas pessoas que são boas em dar sermões, em olhar para quem está caído e dizer: toma vergonha na sua cara. Mas o grandão está na casa e está dizendo: tem uma boa oratória, mas não sabe abraçar. Tem boas palavras para aplicar, mas não sabe abraçar. E o que vai ressuscitar Eutico aqui é o calor de um abraço. Pastor, me prova na Bíblia quem é que não se lembra. O menino morreu, colocaram ele no quarto alto. Geazi olha e diz: me deu o bordão. Bordão que representava a palavra de autoridade, representava o cajado do profeta. Ele olha e diz: me deu o bordão aqui. Aí ele pega o bordão, corre lá onde está o menino no quarto alto e deixa eu conjecturar. E tome-lhe cajadada, e tome-lhe cajadada, e tome-lhe cajadada. O menino não ressuscita, ele volta frustrado. Olha para Elias e diz: Elias, eu taquei o bordão na cabeça do menino, mas o menino não ressuscitou. Aí a Bíblia diz que Elias vai chegando. Quando Elias chega, ele deita sobre o corpo do menino, pé com pé, mão com mão, rosto com rosto. Aí daqui a pouco, sabe o que acontece? O corpo do menino começa a aquecer. O corpo do menino começa a aquecer. O corpo do menino começa a aquecer. Pastor, não estou entendendo. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, não tem nada mais caloroso do que um abraço verdadeiro. Não tem nada mais caloroso do que um abraço verdadeiro. O grandão está na casa e está dizendo: nesta igreja vai entrar pessoas mortas espiritualmente falando, e Deus vai levantar pessoas preparadas para abraçá-la. Elias está tão cheio de Deus, irmão, que um abraço
faz com que o menino ressuscite. E eu quero liberar a palavra profética ao teu coração aqui nessa noite. Porque eu estou pregando para pessoas que enquadram um filho e dizem: ei, meu filho, vai mudar ou não vai? Vai mudar as tuas atitudes ou não vai? Tu vai ser crente ou não vai? Tu já está passando até vergonha na família, porque você quer fazer tudo aquilo que não presta. E quanto mais você prega, pior fica. Quanto mais tu reclama, pior fica. Quanto mais tu coloca em disciplina, pior fica. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou colocando unção no teu abraço, eu estou colocando autoridade no teu abraço, eu estou colocando poder no teu abraço. O obreiro de um grande ministério caiu, pastor, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé cuide para que não. Quando alguém cai, parece que é algo de outro mundo. E Jesus escolhendo os discípulos, irmão, que andaram com ele, diz: vão de 2. E está na Bíblia, e tem gente que não entende. A geração desconectada, é porque está desconectada daqui. Quando você vê essas pessoas que murmuram demais, que falam demais, que persegue demais, que aponta demais, está desconectada da Bíblia. Porque na Bíblia diz: vão de 2. Porque quando um cair, o outro pisa no pescoço, não é? Quando um cair, o outro levanta. Quando um cair, o outro coloca de pé. Você não foi chamado para apontar ninguém. Você foi chamado para levantar quem está caído. Você não foi chamado para julgar ninguém. Você foi chamado para colocar de pé quem está caído. E esse obreiro caiu. E melhor do que muitos por aí que preferem esconder o pecado por debaixo do tapete, ele foi lá e se confessou. Só que o pastor presidente daquele ministério tinha a fama de ser carrasco. Ele foi sabendo: a minha sentença está dada, eu estou enrolado, o pastor vai me matar, vai pegar o cajado e vai acertar bem na cabeça. Mas mesmo assim ele teve coragem, foi lá e expôs toda a sua vergonha, o seu pecado. Aquele pastor se colocou de pé, deu um abraço nele. E quando ele recebeu o abraço, as lágrimas de ambos começaram a descer. E a única coisa que aquele pastor falou para aquele obreiro foi: eu confio em você. E eu sei o que Deus vai fazer na sua vida. E eu tenho certeza daquilo que Deus vai operar através de você. Pastor Daniel, não estou entendendo. O grandão está na casa e está dizendo: se tu descer não funcionar, se tu orar não funcionar, se você der a palavra e não funcionar, aleluia, experimenta abraçar pelo menos uma vez. Porque através do teu abraço eu vou colocar alguém de pé. Deixa eu ver se alguém pega. Fale menos, abrace mais. Paulo abraça aquele menino, ele ressuscita. Aí a Bíblia diz que Paulo faz um convite para ele: vamos para o cenáculo outra vez. E após a ressurreição, a primeira coisa que Eutico vai fazer é subir a escadaria do cenáculo de novo. E essa palavra aqui é profética, porque alguém caiu e alguém disse: nunca mais prega. Mas o grandão está na casa e está dizendo: o Espírito Santo está pegando nas tuas mãos e vai fazer você subir a escadaria do cenáculo outra vez. Eu estou pregando para pessoas aqui que alguém olhou, apontou o dedo na tua cara e diz: nunca mais tu será um adorador na presença de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está bradando ao meu coração, está dizendo: Daniel, eu estou pegando do chão e vai subir o cenáculo de novo. Vai subir o cenáculo de novo. Deixa eu ver se alguém pega essa palavra. O grandão está na casa e está dizendo: vai voltar a pregar, vai voltar a me adorar, vai voltar a exaltar o meu nome em espírito e verdade. Quem te viu caído vai te ver subindo a escadaria de novo. Alabanda calamaia, céu é quebina. Prepara, prepara. O grandão está na casa e está dizendo: vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai. Deixa eu ver se alguém pega essa palavra. É só Deus que faz isso, irmão. A Bíblia diz que ele pega o pobre do pó, do monturo, e coloca para sentar entre príncipes.
Jacó acabou de enganar Esaú, acabou de enganar o papai, está indo na direção errada. Aí o céu se abre e ele vê uma escada, anjo subindo e descendo. Era Deus dizendo: você pode até ter errado, Jacó, mas eu tenho uma escada para você subir de novo. Alabaia, céu é que minaia. Paulo pega Eutico e sobe a escadaria do cenáculo outra vez. Eu não sei se Eutico sentou lá no último banco. Eu não sei se Eutico sentou assim mais no meio. Eu não sei se Eutico sentou na frente. Mas à luz desse texto eu entendo que para a janela nunca mais. Alabanda calamaia, céu é que joga a mão direita para cima. O grandão está na casa e está falando ao coração de alguém: janela nunca mais. Paulo começa a pregar. E a Bíblia diz que ele prega até o amanhecer do dia. Quem sabe alguém olhou e disse: o culto vai acabar em morte. Quem sabe alguém olhou e disse: o culto vai acabar em tristeza. Mas o grandão está na casa e está dizendo: o culto que está conectado com a minha presença não acaba em morte. Culto que está conectado na minha presença não acaba com vergonha. Culto que está conectado na minha presença não acaba com desonra. O grandão está na casa e está dizendo: prepara, porque vai ter milagre. Se coloque de pé em nome de Jesus, por favor. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele: permaneça conectado. Diga para ele: Deus tem milagre para fazer na tua vida. Tem alguém para adorar, meu pastor? Alguém que pode adorar um louvor, uma adoração? Quem sabe eu preguei nessa noite para alguém que estava na janela, a ponto de desabar. Mas nesta noite, depois desta palavra profética liberada ao teu coração, você deseja reconciliar com o Senhor. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Pastor, eu não quero me reconciliar, eu quero aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador da minha vida. Eu quero orar por você nessa noite. Quem sabe você está aí na live, ouviu essa palavra e quer reconciliar. Deixa seu comentário aí, alguém que está acompanhando vai nos dizer. Mas eu quero orar pela sua vida nessa noite. O Senhor não te chamou para viver o prejuízo do Evangelho. Jesus não te chamou para viver uma vida anêmica, caído na beira do chão. Ele está na casa e está dizendo: eu tenho algo grande para liberar na tua vida. Eu tenho algo extraordinário para liberar. Pastor, eu quero apenas uma oração, porque eu preciso de força para permanecer. Pastor, eu preciso ser liberto, eu preciso ser curado. Irmão, é o momento. As janelas do céu já estão abertas sobre este lugar. Saia do seu lugar, eu quero orar por você. Venha, pode adorar o nome do Senhor. Enquanto a equipe de louvor adora, você pode se aproximar.